Perfeito. Quem joga em casa com uma camisa tradicional é o ABC, que vai enfrentar o Souza e tá de treinador novo, Rafael Lacerda. Treinador com passagens por Caxias, Aimoré, Amazonas, subiu da D para C com o Amazonas, classificou a Onça para os playoffs na terceira divisão de 2023. Esteve conosco aqui num bate-papo também, quando ainda comandava a Onça, e agora é treinador do ABC. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui no nosso debate mais uma vez. Boa noite, prazer é todo meu. Conversamos algumas vezes quando eu comandava ainda a equipe do Amazonas, tanto na 2022 como em 2023, então é um prazer aqui estar podendo participar do programa novamente. Perfeito, o ABC que é um dos nomes fortes dessa Copa do Nordeste e também para a Série C, competições que você acompanha aqui no nosso futebol. Vamos dar uma olhadinha então para apresentar o ABC se você ainda não conhece, né? Vai na tela então, informações aí do ABC. Equipe 57 vezes campeã. Potiguar foi campeão da Série C em 2010. Espera repetir aí o feito, né? Tem a fundação em 29 de junho de 1915, 18 participações na Copa do Nordeste, sediado na capital do Rio Grande do Norte, Natal. O mascote é o Elefante Fantão. Eu adoro os mascotes, viu? O melhor resultado na Copa do Nordeste foi o vice-campeonato em 2010 e o terceiro lugar em 2003 e 2018. A Natal, que tem 751.300 habitantes, segundo o censo de 2022. Ou seja, é muita gente torcendo para o ABC. Isso aumenta um pouquinho a pressão. Entenderemos um pouquinho mais agora dessa equipe com o Rafael Lacerda, novo treinador do time. Rafael, a gente bateu esse papo no ano passado. Você acabou saindo durante os quadrangulares finais da Série C da última temporada, mas volta agora a disputar então a terceira divisão, dessa vez com o ABC, e eu quero saber de você qual foi o cenário encontrado, né? Porque o ABC sobe em 2022 e tem um rebaixamento duro, como dizia o Ellison aqui na nossa abertura do nosso debate. Afinal de contas, ficou na lanterna, não conseguiu competir nas primeiras rodadas, até engrossou, né, o caldo ali também para alguns rivais que buscavam o acesso, vídeo Vila Nova, né, que sofreu aí na última rodada. Eu quero saber como foi qual foi o contexto que você encontrou, se o pessoal já superou esse rebaixamento e já está animado aí para 2024. Na verdade eu recebi o convite do ABC na reta final ali da Série B, faltava ainda a última rodada, faltando uma semana para acabar a competição. A gente conversou com a direção do clube e a gente aceitou o convite de comandar a equipe em 2024, né? Na última rodada contra o Vila Nova eu acompanhei a partida aqui do estádio, não comandei a equipe, não tive nenhum contato com a equipe que venceu aquele jogo do Vila Nova, apenas para conhecer o clube, conhecer alguns atletas que permaneceriam, né? Primeiramente, a conversa foi com o executivo Marcelo Segurado, que era uma pessoa que eu conhecia desde a época quando eu atuei no Goiás, que foi executivo na época lá. Então, quando a gente teve uma conversa com ele, com o presidente, a gente aceitou o desafio de comandar essa equipe. Um ano muito duro para o ABC. A gente já tentou entender o que aconteceu nesse ano de 2023 e por que a gente precisou entender. Porque quando acontece um rebaixamento da forma como foi, a gente pode imaginar que tinha muita coisa errada dentro do clube. E não é o caso do ABC. O ABC é um clube que está muito organizado, né, uma estrutura muito boa. É um clube que passou 2023 com todas as suas obrigações em dia, então aqui não teve problema de atraso de salário. Foi questões mesmo de dentro de campo, onde as coisas não aconteceram. E em cima disso, né, o meu planejamento, junto com o do Marcelo Segurado, que é o executivo, e da direção, principalmente na pessoa do presidente Bira, a gente entendeu que precisava haver uma reformulação muito grande. E isso aconteceu. Vamos dizer que foi mais de 90%. Não é o ideal, né, tu começar praticamente do zero, mas o ABC hoje, ele começa praticamente do zero. Dos atletas que estavam aqui, que jogavam, que eram titulares da equipe do ABC, permaneceu apenas o Alisson e o Romário, lateral esquerdo, né? O restante tem o Richardson, que volta de um empréstimo do Náutico, e o Wellington, goleiro, que permaneceu, mas também não era titular. Os demais permaneceram, são atletas da base, então a gente reformulou praticamente que mais de 90% o elenco, né? Porque a gente entende que o ABC, com uma torcida que tem, com o apelo que tem na cidade, né? Pela tradição que tem, um dos clubes mais vitoriosos que tem no Nordeste, é o maior clube vencedor de estaduais, a gente precisa fazer um 2024 diferente. Então a reformulação ela foi grande, o início com certeza a gente vai ter dificuldade, mas era necessário haver essa reformulação para criar uma nova mentalidade dentro do clube.
Perfeito, já que você puxou a reformulação, vamos então mostrar aí as contratações do ABC até aqui. Pedir para o Elisson me dar uma força aí, né? O Elisson sempre muito atento aos mercados alternativos do futebol e muito atento também aos mercados do Nordeste, Elisson. Temos aí então a lista aí com o elefante fantão, viu, Elisson? Acho que o Alisson teve um probleminha técnico. Tudo bem, então vamos lá. O Carlos Eduardo é o goleiro que disputou a última Série B pela Chapecoense. Yuri Ferraz e o Vitor Marinho são os laterais direitos, né? Jogadores que vieram do Amazonas e do Botafogo. O Wesley e o Thiago Spice, zagueiro que também esteve no Amazonas. Alguns jogadores conhecidos, então, do Rafael. O Henrique Ávila para lateral esquerdo, jogador que estava no Ipiranga. Iago, volante, assim como também volante Vinícius Amaral, jogadores que estavam na CSA e no Jacuipense, respectivamente. Para o meio campo tem o Diego Jardel, que veio do Londrina, e o Samuel, vindo do Fortaleza. E vários atacantes, o Daniel Cruz, que vem do Juventude, o Javier Parragues, que vem do Coquimbo, do time do Chile, o Juan, que estava no Amazonas, e o Léo Guerra também do Amazonas. E aí eu te pergunto já, então, Rafael, muitos jogadores do Amazonas, isso ajuda a você implementar o seu esquema de jogo. Muitas vezes a gente viu uma linha de 3 ou uma linha de 4 ou 5 no meio campo do Amazonas, com os pontas se projetando a depender do contexto que a partida se apresentava, né? Isso já dá, essa série de atacantes contratados já dá aí uma pista do que você pretende para a parte tática da sua equipe? Com certeza, né? A gente não vai mudar muito o que a gente vem fazendo, até porque os últimos trabalhos a gente obteve sucesso, tanto no Caxias, depois da passagem pelo Amazonas, foi uma passagem vitoriosa, né? Um acesso, um título e no acesso à Série C, né? Até o jogo do Amazonas, 25 rodadas, a gente comandou a equipe em 21, né? Ficamos fora apenas de 4 partidas. A escolha por alguns atletas do Amazonas também, né? Pelo fato de conhecer o meu trabalho, atletas que estavam disponíveis no mercado. E sempre é bom tu trazer jogadores que têm no seu currículo acesso. No caso dos atletas do Amazonas, jogadores que foram campeões da Série C. Então é importante tu trazer jogadores com esse perfil. Mas não só eles, né, acho que todos. A gente conseguiu trazer jogadores da Série B, da Série C, alguns também, né, até da Série D, jogadores que se destacaram, como é o caso do Amaral na Jacuipense, que vinha de um ano muito bom. Então a gente tentou, né, fazer... A gente não tem um grupo fechado ainda. A gente está com um grupo pequeno, por exemplo, o Parraguês, ele não pode jogar na estreia, um jogador que estava no Sport no ano passado, uma contratação que o clube fez um esforço muito grande para trazer, mas a janela só abre no dia 11, então para essa estreia de pré-Copa Nordeste, infelizmente a gente não vai poder contar com ele. Perfeito, vamos girar então aqui com os nossos debatedores, Rafael, já agradecendo mais uma vez aí o seu tempo. Fernando Martinho. Vamos lá, estava ouvindo, né, o Rafael falar, né, e contei ali, foram 13 contratações, né, ele disse que 90% também do elenco né, não permaneceu, né, ou seja, ele citou ali 2 jogadores e jogadores da base do que compõem o time do ABC. Então, Rafael, eu queria entender, assim, essas contratações, se todas passaram por você ou você acaba tendo que ficar um pouco à mercê daquilo que está disponível no mercado, e como é que você pensa, né, se você se adapta aos jogadores que você tem ou se você tenta moldá-los nas tuas ideias. Eu queria te ouvir também sobre as tuas ideias de futebol. Se você pensa um time sempre de construir, você era zagueiro, né? Um time com a defesa mais sólida ou com um ataque mais eficiente. Como é que funciona isso aí, Rafael? Bom, assim, o mercado, começando pelo início da pergunta, né? O mercado no momento ele está muito difícil. A gente conversa aí Bom, eu tenho muito contato com o presidente do Amazonas, a gente conversa seguido e times da Série B, até da Série A, o mercado está muito difícil, está muito concorrido, né? Poucos jogadores, alguns clubes inflacionando o mercado. O caso do ABC com muita dificuldade, por quê? Porque o ABC estava na Série B, né? E a reformulação foi muito grande. Então ele começou atrás de alguns clubes aí, como o caso do CSA, caso do Confiança, clubes que estavam parados, né? Que não estavam contratando, já não estavam jogando. E agora a concorrência com clubes com mais poder aquisitivo, como é o caso do Remo, o caso do Náutico. Então, assim, a dificuldade no mercado, ela está bem difícil. Mas eu entendo que isso é uma coisa normal, não é só problema do Amazonas, é problema geral dos clubes. Sobre essa questão de modo de jogar, eu sempre falo isso, toco nessa tecla, não adianta... Claro que eu tenho a minha forma que eu gosto de jogar, que as equipes atuem, mas eu preciso saber o que eu vou ter na mão, né?
não só o que eu vou ter na mão, mas também entender a cultura do clube, né? Como o clube gosta de jogar, como esse clube está acostumado a jogar. Existem vários fatores, tem clubes do Nordeste que jogam de uma forma, clubes do Sul jogam de outra forma. Então, assim, eu preciso entender esse contexto. Não consigo, não vejo como dar certo o Lacerda chegar no ABC e falar, não, vai ser da minha forma, só eu contrato, tem os jogadores que eu quero. Não dá certo. Então, assim, eu procuro entender a cultura do clube, a cultura local, da região, e todas as contratações que a gente fez, até os jogadores do Amazonas, eles passaram por todos os departamentos, né? Primeiro a gente fez o filtro, né, comissão técnica, junto com o executivo, aqui no caso o Marcelo Segurado, e depois a gente passa para a direção. Então, assim, nenhum atleta foi contratado porque ou o Lacerda quis, ou o Marcelo Segurado, ou o presidente Bira. A gente teve as decisões sempre juntas. O caso mais específico, por exemplo, é o dos jogadores do Amazonas, né? Indiquei até mais nomes do Amazonas, e sempre passando por um crivo da direção, né, de pegar informação, eles conhecem os atletas, viram a Série C, né, então assim, eu não consigo ver sucesso quando ou o presidente contrata, ou a direção contrata, ou o treinador contrata. Precisa ser todos na mesma batida, até porque a gente sabe como que é o futebol hoje, o Lacerda hoje está aqui, amanhã o Lacerda pode não estar. Se a direção dá carta branca para o treinador contratar todos os jogadores, o que vai ser quando o treinador for embora? Não dá certo. Então, aqui no ABC a gente tentou fazer tudo em conjunto e por isso a montagem, a gente não saiu contratando muitos, 13, 15 são muitos nomes, mas nós tínhamos que ter mais. Nosso elenco tinha que estar um pouco maior. Mas a gente optou em ter cuidado nas contratações, não contratar por contratar. A gente contratou quando a gente tinha certeza que esse atleta poderia vir nos dar uma resposta e mesmo assim a gente não tem garantia de sucesso. Perfeito. Elison Silva. Rafael, primeiramente um prazer falar com você. Você já tem no prazer sábado um jogo muito... Você já tem no sábado um jogo muito importante pela frente, né? Seu primeiro jogo oficial pela equipe do ABC vai ser logo um mata-mata. Ou você vai ser classificado ou você vai ser eliminado. E aí o ABC vem de um rebaixamento muito duro. É possível que a torcida não tenha tanta paciência. Então você pretende ir logo para cima para tentar definir o jogo contra o Souza rapidamente para ter a torcida ao seu favor? Ou acha que pelo perigo que a partida representa, é um jogo de ter mais cautela, de estudar o comecinho ali o adversário, que mantém uma base ali do ano passado, um trabalho do Renatinho Potiguar? Como é que você está enxergando esse jogo do próximo sábado? Bom, a gente vai enfrentar um adversário duríssimo, como tu mesmo falou, né? O trabalho do Renatinho Potiguar, é um cara que conhece a região, conhece o ABC, está indo para a segunda temporada na frente do Souza, então a gente respeita muito o adversário. Então, assim, não vou adiantar nada, porque eu tenho certeza que o Renatinho vai ter acesso a essa entrevista, né? Então, estratégia de jogo a gente vem trabalhando, até a gente tem um treinamento daqui a pouco aqui, mas assim, é uma situação bem diferente do que eu vivi até hoje, porque eu não vou estrear pelo ABC. Na verdade, a gente vai já jogar uma decisão. É muito diferente. Porque geralmente tu vai estrear, tem aquela coisa, né? É o primeiro jogo, às vezes o time não tá tão bem, mas nesse jogo não é uma estreia. A gente já colocou isso na cabeça dos jogadores. É diferente, é difícil, mas é o que nos move, né? Que bom que a gente está empregado, que bom que a gente está num clube grande como é o ABC. Então a gente já vai... a palavra estreia não existe, é uma decisão que a gente precisa ganhar. Referente ao torcedor, já falei isso em algumas entrevistas, eu entendo perfeitamente o lado do torcedor, a chateação, a tristeza que eles tiveram pelo rebaixamento, porque é muito ruim, né? Vindo um acesso num ano e no outro ter o rebaixamento. Então a gente entende a insatisfação dele, mas o torcedor da ABC ele é muito apaixonado, tenho certeza que ele vai nos ajudar, e se ele cobrar, faz parte. Já disse isso várias vezes. Depois que eu saí do Amazonas, graças a Deus eu tive vários convites de clubes. Poderia ter assumido outro clube logo 2 dias após a minha saída do Amazonas, e eu não decidi, eu não optei em aceitar, porque eu estava esperando um clube com camisa, um clube com pressão de torcida, porque é isso que eu estava precisando para minha carreira. Então, essa pressão que todo mundo fala que aqui tem é o que eu estava procurando. Então, agora nada melhor do que já estrear com uma decisão, porque nós profissionais, se a gente não tiver isso, essa adrenalina, eu digo para os atletas, o dia que a gente não tiver esse frio na barriga, essa angústia, a gente está na profissão errada. Então, para mim, claro que é difícil tu estrear com uma decisão, mas faz parte do futebol. Você tinha pedido a palavra, Martinho? Sim, não, justamente sobre essa última fala do Lacerda,
ele viveu já dois vetores, né, recentemente, que eu digo que são meio opostos, né? Um clube com muita ambição esportiva, que é o caso do Amazonas, que está aí já galgando, né, o seu espaço no futebol nacional. Você mesmo, né, trouxe da D para C, o clube conseguiu, depois da sua saída também, ir da C para B. E agora você está pegando o ABC, que é um clube com muito mais apelo popular e numa descendente esportiva, né? Queria que você falasse desse contraste. Você falou de pressão, mas queria que você falasse um pouco também dessa diferença, né? De como né? Pegar um clube com menos torcida, com muita ambição esportiva, e outro, né, que vem aí numa descendente aí esportiva, mas com muita pressão de torcida. Essa questão de torcida, de camisa, de pressão, é uma coisa que eu buscava, né? Desde o meu... Depois que a gente teve o 2022 com acesso, eu imaginei que eu não renovaria meu contrato lá para 2023. Eu já tinha vontade de sair para um clube com torcida, assim, com uma representatividade um pouco maior. E acabou que eu acabei renovando meu contrato com o Amazonas, onde eu fui muito feliz. E também sou muito grato, principalmente ao presidente lá do clube. Mas o porquê da escolha do ABC? Não é só pela questão de apelo, não é só pela camisa, não é só pela pressão. Quando eu escolhi o Amazonas, eu escolhi pelo projeto, né? Desde a primeira vez o presidente me mostrou o que o clube queria, né? Falar agora, talvez as pessoas vão dizer, é muito fácil, mas não. Quando o Wesley me contratou em 2022, ele me disse, Lacerda, tu tá vindo aqui para subir o time. Confesso que no início não acreditava muito. Depois, nos 2023, ele falou, nós vamos para ser campeão estadual e para subir para a Série C, para a Série B. Aconteceu, né? Mas como eu disse, saí 4 rodadas antes do acesso. Quando eu venho para o ABC, aliado a essa questão da camisa, eu vim pelo projeto. Primeiro pelo executivo, né? O executivo que aqui está, Marcelo Segurado, se a gente olhar o currículo dele, passou por poucos clubes, mas só clubes de expressão. Goiás, por 4 anos, 5 anos ele ficou no Ceará, participou do projeto do Ceará, estava no Caxias, passou onde foi vice-campeão gaúcho. Então, o fato do Marcelo estar aqui já foi um dos fatores para me aceitar, e depois o projeto da direção, né, que me mostrou tudo que foi feito aqui nos últimos 2, 3 anos, de um clube organizado. Então, eu priorizei isso, né, vir para um clube que me daria condições, assim como o Amazonas me deu. Claro que não tem um apelo tão grande de torcida, mas o Amazonas me deu condição de eu executar o meu trabalho. Então, a minha escolha do ABC foi isso. Além da camisa da torcida, esse projeto que o clube me mostrou, que eu vou poder desenvolver, de tentar botar o ABC a ter conquistas no primeiro semestre e no segundo semestre tentar o acesso. Acho que para o torcedor que vai acompanhando aí essa vontade do Rafael, fica mais animado ainda, né? Ellison, a gente tem mais uma pergunta para fazer para o Rafael, que ele tem que dar treino daqui a pouco, rapaz, para enfrentar o Souza, hein? Então vamos rapidinho aí. Não, rapidinho. Eu queria saber só do Rafael, ele que é um treinador jovem ainda, né? Como é que está sendo a importância de um jogador aí do ABC, que é ídolo, que dá nome a uma arquibancada do Frasqueirão, inclusive, que é o Alisson, nessa sua adaptação, no seu entendimento, nessa sua chegada ao ABC? Eu acho muito legal. Logo que eu cheguei aqui, eu gosto de trabalhar com um jogador assim. O caso foi, só a gente lembrar do Amazonas, né? De trabalhar com o Sassá, de trabalhar com o Jackson. É bom trabalhar com um jogador de qualidade, né? Um jogador de qualidade, quando ele tem essa inteligência, essa qualidade técnica, tudo facilita. E o Alisson é um cara que dispensa comentários, 35 anos. Para dar um exemplo dele aqui, a gente se apresentou, a pré-temporada nossa começou 2 semanas após o término da Série B. Eu falei para a direção que provavelmente poderia andar mais uma semana para esses atletas, e o Alisson foi o primeiro atleta a dizer que não queria férias, que ele ia cumprir apenas as 2 semanas ali que esteve, e ele se apresentou. E o mais legal, a gente se apresentou numa tarde, às 16 horas, o Alisson chegou no clube às 10h30 da manhã, foi o primeiro atleta a se apresentar. Nos exames físicos, o atleta foi o melhor atleta na parte dos exames, dos testes, um cara comprometido, que gosta do clube. Da qualidade técnica, acho que não preciso falar, identificado. Eu acho que é sempre importante, não só isso, mas o jogador que ainda quer, que ainda tem fome de vencer, fome de jogar, fome de conquistar. E é muito legal quando a gente pode comandar atletas desse nível, que tem um apelo, que a torcida gosta, e para mim é sempre uma satisfação poder trabalhar com atletas desse nível. Perfeito, Rafael. Só para
terminar mesmo aqui agora, rapidinho, você teve pouco tempo, né, de trabalho. Como contornar isso com pouco tempo de trabalho e com muitos jogadores se conhecendo agora, né? Porque, como você falou, o último jogo da Série B foi no dia 25 de novembro. Houve 2 semanas de recesso. E aí muita gente chegando nova. Como fazer para contornar tudo isso, já pegando esse mata-mata logo de cara? Foram 3 semanas, né? A gente abriu a quarta agora, até o dia do jogo contra o Souza. Serão 4 semanas, mas essas semanas elas tiveram uma pausa Natal e Ano Novo. A gente não pôde dar uma folga grande para os atletas, a gente deu apenas um dia no Natal, um dia no Ano Novo. Então, assim, a gente tentou otimizar ao máximo os trabalhos em parte física e parte tática desde o primeiro dia, já colocando os nossos conceitos, muita conversa, muito vídeo, mostrando para os atletas, mas aí, quando tu pega um grupo que quer vencer, que está imbuído nesse objetivo, né, em comum que eu tenho com o clube, as coisas acontecem de uma forma mais natural. É claro que a gente, não posso dizer que a gente está pronto, que o ABC está 100%, mas também não sou um cara de ficar lamentando de não ter tido tempo para trabalhar. Acho que foi tempo suficiente. Agora a gente tem que ajustar os últimos detalhes, aí faltam 2 dias para o jogo e creio que a gente vai estar numa boa condição para fazer um grande jogo e buscar essa classificação. Perfeito, esse jogo o pessoal acompanha no nosso Futebol Mais, hein? Procure seu operador aí para poder assistir, torcer para o ABC e para as demais equipes. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Quero desejar boa sorte para você nesse primeiro jogo e também no restante da temporada. Valeu demais, viu? Valeu, é um prazer participar do programa de vocês mais uma vez. Acho que sempre é importante a gente estar podendo falar do nosso trabalho e o trabalho de vocês está muito legal. A gente acompanha principalmente pelas redes sociais e desejo também sucesso e muitas felicidades nesse ano de 2024 que se iniciou. Grande abraço.